Pai do Senhor, amados irmãos, telespectadores da TV AD Mossoró, está começando mais um programa EBD em Debate. Este programa está sob a responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, pastoreada pelo pastor Francisco Cícero de Miranda. E hoje vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. O texto áureo da lição está em João capítulo 15, versículo 3, que diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra de Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da sua palavra. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo 30, do versículo 18 até o 21, e ainda no livro do Êxodo, capítulo 40, do versículo 30 até o 32, e depois 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e depois Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Os objetivos específicos dessa lição é conceituar a pia de bronze, refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e pureza espiritual e destacar os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. Então está começando mais um programa EBD em Debate e eu peço a você que fique aí, não saia e pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, pois iremos iniciar mais uma aula do EBD em Debate. Voltamos com o programa EBD em Debate. Hoje iremos estudar a lição número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. E neste programa temos aqui um convidado, o professor Alex Silva. Paz do Senhor, professor Alex. Paz. É um prazer tê-lo aqui no programa EBD em Debate. Prazer é todo meu. Nós estamos nesse trimestre de 2019, no segundo trimestre de 2019, que vai de abril, maio e junho. Estamos estudando sobre o tabernáculo e a lição que está aí nas suas mãos, não é isso? Falando sobre o tabernáculo. Nós estamos agora na pia de bronze, aqui apenas a título de conhecimento, né? Apenas para você lembrar, o tabernáculo, ele foi um primeiro templo oficial da parte de Deus, entregou o modelo a Moisés. Moisés ali, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, convocou ali artesãos inspirados por Deus e eles construíram o tabernáculo. Esse tabernáculo que era um tabernáculo móvel no deserto, ali no deserto, onde o povo peregrinava. E para nós lembrarmos da estrutura do tabernáculo, ao entrar no tabernáculo, você encontra logo de frente o altar do holocausto, e logo após o altar do holocausto você encontra a pia de bronze, que é o nosso objeto de estudo neste programa. E depois da pia de bronze tem o próprio tabernáculo. Ao entrar no tabernáculo, do seu lado direito você encontra a mesa dos pães da proposição. Do seu lado esquerdo você encontra o candelabro, e logo na frente o altar do incenso ou incensário. E logo após o incensário vem uma repartição do tabernáculo, que é chamado do lugar santíssimo, o santo dos santos. E ao adentrar esse ambiente, encontra-se ali a arca da aliança com a tampa do propiciatório, né? A arca da aliança, ela é tampada por essa tampa, chamada tampa do propiciatório. Nessa tampa tem dois querubins, um de frente para o outro. Dentro da arca está as tábuas de Moisés, escrita com os 10 mandamentos, o maná que Deus desceu ali no deserto, e a vara de Arão florida. Então aqui eu trouxe novamente um retrato do tabernáculo para você se situar na lição desse trimestre.
Mas hoje falaremos sobre a pia de bronze, um lugar de purificação. A pia de bronze, ela fazia parte de todo aquele modelo de Deus, entregue a Moisés, e a pia de bronze, ela ficava entre o tabernáculo e o altar do holocausto. Essa pia de bronze era colocada água nela, e o sacerdote, os filhos de Arão, Moisés, Arão, os filhos de Arão e os descendentes de Arão, aqueles que iriam trabalhar no tabernáculo, só podiam entrar no tabernáculo se lavassem as mãos e os pés, E isso simbolizava, era um rito de lavagem que simbolizava a purificação. Como diz aqui em Êxodo 30:18, farás também, aqui Deus falando para Moisés, farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre. Então a pia era um dos mais refinados e resistentes metais da época. Uma pia de bronze e com a sua base, uma pia de cobre e sua base de cobre para lavar. Então aqui Deus é bem específico e bem claro a Moisés, olha, uma pia de bronze com base, uma pia de cobre com base de cobre para o quê? Para lavar. E porás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. No versículo 19 diz assim: e Arão e seus filhos, porque a linhagem sacerdote é da linhagem de Arão. Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés. Então os sacerdotes só poderiam entrar na tenda da congregação se lavassem primeiro as mãos e os pés. Então não era possível apresentar-se a Deus, no primeiro ponto aqui da lição, que é a pia de bronze, a importância da santidade. Então não era possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer sua santidade e justiça. O objetivo de lavar as mãos, professor Alex, o objetivo de lavar as mãos, o sacerdote lavar a mão, de Deus dar essa ordem dos sacerdotes lavarem as mãos, simbolizava o quê? A santidade de Deus. Era uma forma de reconhecer a santidade de Deus, porque dentro do tabernáculo tinha duas repartições, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, para se apresentar-se a um Deus santo, tinha que ter essa consciência de santidade. Então, aquele rito de lavagem representava assim a santidade de Deus. Verdade. Eu acredito que a proposta da lição, hoje, tratando especificamente sobre a pia de bronze, ela é muito feliz a partir da perspectiva do próprio autor, que é o pastor Elianai Cabral, que é um grande referencial da teologia brasileira, por quem eu nutro também muito respeito. Nós temos, obviamente, uma estrutura na lição, que já foi muito bem aqui expressada e comentada pelo professor Tony, com muita propriedade. Nós temos, na verdade, a proposta de avanço, de progresso. A ideia é nós fazermos uma leitura progressiva do tabernáculo, avançando nessa lição, vendo o simbolismo que está por trás dessa estrutura chamada tabernáculo e, como bem foi informado inicialmente, avançando para os aspectos dos ritos da lavagem dos sacerdotes e o que isso representa, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje na perspectiva do Novo Testamento, para a igreja inclusive. É importante, embora a gente esteja tratando de algo que esteja separado no tempo e no espaço, é muito importante essa leitura estabelecer uma relação entre o passado e o presente. Quais são as lições práticas? E eu acredito que o pastor Elianai Cabral, na minha leitura que fiz, acredito que ele foi muito feliz na exposição do texto, que tem como base Êxodo capítulo 30, que é o texto específico que trata da fundamentação da fabricação da pia de bronze, que tem todo um simbolismo. Eu acredito que nós seremos bastante abençoados com a proposta da lição,
que, como disse anteriormente, tem a proposta de fazer uma exposição das partes e o seu simbolismo. Portanto, você é o nosso convidado para estar conosco na EBD em Debate, que com certeza vai trazer muita riqueza espiritual para minha e acredito que para a sua também. Aqui em Êxodo 30, versículo 20, Êxodo 30, versículo 20, Deus, ao apresentar o modelo tabernáculo, né, isso, o altar e a pia, que é o nosso objeto de estudo hoje, diz assim: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água. Aí Deus fala, completa, para que não morra. Êxodo 30, 20, Deus fala, para que não morra. Olha só a seriedade que é a santidade de Deus. O sacerdote tinha que fazer esse rito de lavagem. Tinha que fazer. No versículo 20, 30, Êxodo 30, 20, ele diz, para que não morra. No versículo 21, ele repete novamente essa expressão. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente e as suas gerações. Estatuto perpétuo para quem? Para a igreja? Não, para os sacerdotes. Esse rito de lavagem é uma ritualidade dos sacerdotes. Como na nova aliança nós não precisamos mais do ofício sacerdotal do Antigo Testamento, então não há necessidade de nós estarmos lavando as mãos e pés, ou sacerdotes, não. Agora, na nova aliança, o que nos lava é o quê? É o sangue de Jesus Cristo e a sua palavra. Nós vamos mostrar isso com mais detalhes durante o programa. Mas os sacerdotes tinham que aplicar, tinham que executar essa ritualidade. Eles tinham que fazer isso. Agora, é claro, não era só fazer por fazer. Eles tinham que ter essa consciência de santidade. Mas iremos trabalhar mais detalhes desse tema do rito de lavagem, qual o significado para a igreja. Iremos trabalhar sobre isso durante o programa. Não saia daí, porque daqui a pouco voltaremos em nome de Jesus. De volta então com o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos estudando a pia de bronze, lugar de purificação, a lição de número 5, e estamos trabalhando a conceituação da pia de bronze, de acordo com Êxodo, capítulo de número 30, precisamente os versos de 18 a 21, que é o texto que narra a descrição e a fundamentação da fabricação da pia de bronze, a importância da pia de bronze e as suas implicações para a vida espiritual. Obviamente, quando a gente faz a leitura do texto de Êxodo capítulo 30, fica muito claro que a pia de bronze ela foi idealizada a partir do próprio Deus. Isso não é uma criação do homem, e fica muito mais claro ainda quando a gente prossegue no estudo do tabernáculo, de que a pia de bronze, ela foi, assim como os demais elementos, e aí quando eu falo de elementos, eu estou me referindo à mobília, que já foi aqui mencionada numa visão panorâmica pelo professor Tony, muito apropriadamente, tinha um objetivo, né? A pia de bronze tinha um objetivo. E o objetivo era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e os seus filhos fizessem o rito da lavagem. Ou seja, era antes de apresentar o holocausto, né, o ofício de apresentar holocaustos a Deus era um ofício santo, e não era possível apresentar-se diante de Deus de forma suja. Então havia necessidade desse rito, e é exatamente isso que nós estamos estudando, o objetivo da pia de bronze. E por isso nós fazemos um link, né, com a nossa vida atual. Uma vez que nós estamos tratando não só do tabernáculo, mas daqueles que faziam parte do ofício sacerdotal, é importante, como disse outrora, nós sempre fazermos essa relação entre o passado e o presente.
E fazendo essa ligação, nós aprendemos que nós não podemos perder o senso de piedade, porque essa era a grande ideia. O fato de se lavar trazia a ideia de não se perder o senso de piedade, o senso de reverência, que é devido exclusivamente a Deus. Por isso, e aí eu faço um link com a nossa realidade, por essa razão, nós não podemos perder esse senso de piedade, de reverência. Os nossos cultos, bem como as nossas vidas, devem refletir, sim, de fato, a reverência e a piedade que é digna de Deus a quem nós servimos. Os sacerdotes, quando eles entravam no tabernáculo, eles tinham a obrigação de lavar as mãos e os pés. Isso tem uma representatividade simbólica, isso significa dizer que aquilo representava uma verdade espiritual. É muito importante nós destacarmos que o tabernáculo e toda a sua estrutura, e aí hoje, como nós estamos tratando da pia de bronze, não menos importante do que os outros elementos, todos esses elementos tinham um simbolismo por trás, e esse simbolismo revela determinadas verdades, determinadas lições espirituais. E aqui, na pia de bronze, nós aprendemos que os sacerdotes, quando eles entravam no tabernáculo, quando eles iam se apresentar, os sacerdotes deviam lavar as mãos para não morrer. E aí, como bem disse o professor Tony, isso revela a seriedade que era exigida na prática do exercício sacerdotal, que era, na verdade, um ministério. Os filhos de Arão e seus filhos foram vocacionados, separados, escolhidos por Deus, mas mesmo vocacionados e separados por Deus, eles tinham a obrigação de trabalharem esse senso de responsabilidade, esse senso de reverência, de piedade, o que nos dá uma ideia de que, fazendo uma aplicação, uma relação com o nosso dia a dia, hoje, nós como obreiros, devemos pautar as nossas vidas, sim, na seriedade, na piedade, levar a sério a prática do ministério. Eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo que o ministério sacerdotal é o ministério do Novo Testamento. Não é isso, mas nós estamos fazendo uma aplicação das principais lições que estão constantes no desenvolvimento dessa descrição no tabernáculo. E, portanto, é necessário nós seguirmos a orientação do autor indeterminado da carta aos Hebreus, quando ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o seu Deus. Portanto, fica aqui exclusa qualquer possibilidade de que o obreiro hoje do Novo Testamento possa servir a Deus com esse senso de irreverência, com esse senso de impiedade. A gente precisa aprender à luz das Sagradas Escrituras e a partir da lição que nós estamos estudando hoje, mais especificamente sobre a pia de bronze, de que o serviço a Deus merece respeito, merece reverência e, portanto, nós devemos seguir de fato a orientação bíblica de que devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, professor Tony, nós temos a necessidade de aprofundar essa ideia de que o ministério cristão não é uma mera alternativa para quem não tem o que fazer. É verdade. E eu quero reforçar, professor Alex, amado telespectador, que o versículo que Alex citou aqui, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação. Ser santo é ser separado, e separado é ser consagrado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando nós falamos sobre a pia de bronze, nós estamos falando sobre a doutrina da santificação. A palavra santificação, no Novo Testamento, ou até mesmo no Antigo, você também encontra termos como purificação. Né? Purificação, santificação, eles muitas andam juntos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo. Um exemplo, eu falei aqui que era um rito, era uma ritualidade. O sacerdote, para entrar no tabernáculo, ele tinha que ir até a pia de bronze,
lavar mãos e pés, simbolizando a santidade, que o sacerdote deve estar limpo, santo, para entrar no lugar santo, porque aquele lugar santo pertence a um Deus santo. Hebreus 12, 14. Sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Mas não bastava apenas se lavar. Pronto, me lavei, mas se não tivesse uma consciência, uma mentalidade de santidade, uma reverência diante de Deus, se não tivesse essa consciência, também o sacerdote, aquilo de nada valeria. Quando você ler lá em Isaías capítulo 1, o profeta Isaías, Deus através do profeta Isaías, ele traz ali uma repreensão ao povo de Israel, dizendo: olha, vocês guardam os sábados, vocês fazem sacrifícios, vocês guardam as luas novas, vocês fazem as festas, vocês fazem tudo que a lei manda, mas vocês estão no abandono do pecado. Vocês não abandonam o pecado. Aí Deus, através do profeta, o que é que diz? Lá em Isaías capítulo 1, versículo 16, diz aqui: lavai-vos. Aquela que esse termo aqui, lavai-vos, não é literalmente lavar as mãos, mas no sentido de arrependimento, de contrição, no sentido de buscar a santificação. O profeta, Deus através do profeta Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Então os sacerdotes tinham sim que lavar as mãos, tinham sim, representando a santificação para entrar no lugar santo, mas eles tinham que ter essa consciência na mente e no coração, na mente e no coração, de que eles deveriam ter também as suas vidas santas. Da mesma forma, querido, como o pastor Alex falou, hoje na nova aliança, nós não precisamos de pias para se lavar, não precisamos do H2O, não é isso? Da água mesmo, não. Nós temos que buscar a Deus na oração, na palavra. Nós temos que buscar o sangue de Cristo, a conversão, nascer de novo, para ter essa santidade que Deus tanto anela e para que possamos ter acesso ao nosso Deus. Isso? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, que diz que assim como ele é santo, devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Não é isso? Então, falar sobre a pia de bronze é falar sobre santificação. Amado telespectador, estamos terminando mais um bloco. O segundo, daqui a pouco voltaremos com o terceiro bloco. Então não saia daí, porque o papo está muito bom, né, Alex? A lição está muito boa. Em nome de Jesus, daqui a pouco voltaremos. Voltamos com o programa EBD e Debate, na continuação do nosso raciocínio. Estamos na lição de número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Então você que está acompanhando aí, já assistiu os primeiros blocos, você está acompanhando o raciocínio, você que está com a sua lição aí, você já deve ter percebido e já deve ter compreendido que falar da pia de bronze é falar sobre santidade. A urgência da santidade pessoal, que o cristão deve ter essa santidade, porque nós servimos a um Deus santo. Como diz aqui a lição, santidade ao Senhor gera espiritualidade, nada de hipocrisia, nada de superficialidade. Não, santidade, ela é a verdadeira vida prática do cristão. Então, santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda, viu? Espiritualidade profunda.
e não rasa. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus. Santidade gera vida no altar de Deus. Então, três características da santidade. Quem busca a santidade, que é espiritualidade profunda, compromisso com Deus e vida no altar de Deus. Você tem essas 3 características. Se você tiver, parabéns, porque você está sim exercendo uma santidade diante de Deus. Mas se não tem, ore ao Senhor, busque ao Senhor para que você tenha essas características. Lembrando aqui que a santidade, ela é progressiva. Quando um homem aceita Cristo, um homem ou mulher aceita Cristo, eles já são instantaneamente santos, porque eles pertencem a uma igreja santa, eles são santos na visão de Deus. Por quê? Porque Deus olha para eles, olha para nós como sem nenhum pecado, limpos, purificados. Agora, a vida de santidade, ela é progressiva, nós nunca iremos parar com essa caminhada. A perfeição total só no céu, somente no céu. Lá em Provérbios 4:18 diz assim, diz que a luz do justo é como a aurora é o amanhecer do dia, que vai brilhando mais e mais. Olha aí, progressividade. O sol nasce, não é isso? Você não vê, quando o sol nasce, você não vê a totalidade da sua luminosidade, você vai vendo aos poucos. Então a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Essa é a vida do cristão. A santidade do cristão, ela é progressiva, viu, meu querido? Essa maturidade cristã. Na pia de bronze, o fundo da pia de bronze, ela era feita com os espelhos, como você vê lá em Êxodo 38, versículo 8, diz que ela era polida e fabricada com o espelho das mulheres. Então, quando colocava água, então e tinha um espelho, então o espelho refletia o rosto dos sacerdotes, o espelho que estava na pia de bronze, refletia, que é o Evangelho. O Evangelho é um espelho que mostra que nós somos pecadores, que nós não conseguiremos, através de obras nenhuma, através de atos de bondade, conquistar o perdão de Deus. Somos dependentes de Deus. A palavra de Deus é o espelho que reflete nossa natureza pecaminosa. Então, esse espelho, ele refletia o rosto, não só o rosto do sacerdote, como também qualquer impureza que tivesse na água, porque colocava-se água e o fundo da bacia era esse espelho, então se visse alguma impureza, então dava para notar. Mas mas a água tinha que ser limpíssima, a água, e toda a impureza seria revelada naquela bacia. Você pode ver aí na 1 Coríntios 6:11, está até na leitura bíblica em classe, que diz assim, ó, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Você pode prestar atenção que o termo aqui está no passado. Haveis sido lavados. Então você que é crente em Jesus Cristo, você já é lavado, você já é santo no nome de Jesus. Haveis sido, está no passado, lavados, mas haveis sido santificados. Aqui está falando da posição de santo. Nós temos a posição de santo. Você é santo, nós somos santos, não por nossas obras de justiça. Nós somos santos por causa da misericórdia de Deus. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Olha aqui quem faz essas coisas. Quem nos lava, quem nos santifica, quem nos justifica. É quem? Somos nós? Não. Deus. A pia de bronze representava isso, a misericórdia de Deus, a necessidade de santidade. Mas essa santidade, ela é de mão dupla. Ela vem da parte de Deus e também da nossa parte. Deus nos lava, Deus nos santifica e cabe a nós exercitá-la, pastor Alex. Cabe a nós exercitá-la. O cristão, ele não pode ser acomodado.
O cristão ele não pode ficar sentado, né, na cadeira da vida esperando que as coisas aconteçam. Não, ele tem que se movimentar, ele tem que exercitar a santidade, tem que buscar a Deus, tem que ler a palavra, e porque ele deve ter consciência de que a santidade ela é progressiva e ela é exercitada por ele. Verdade, professor Tony. Eu estou observando aqui a referenciação bíblica que é dada para nós fazermos essa contextualização. Há uma referência aqui, quando Paulo faz menção exatamente de algo que tem conexão com o que nós acabamos de expor, essa necessidade da lavagem. Paulo é um dos grandes teólogos, por que não dizer o maior teólogo do Novo Testamento, uma cabeça pensante, um formador de ideias, e foi o responsável pela expansão do cristianismo de forma espetacular no Novo Testamento. E em 1 Coríntios, capítulo 6, ele faz menção de uma série de pessoas, né, de um conjunto de pessoas que foram alcançados, né, por essa graça regeneradora, salvadora, lavadora, porque essa é a ideia da pia de bronze. E ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Em tom de pergunta, em tom de questionamento, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e ele, em tom de pergunta, deixa claro que eles não devem se deixar enganar. E quem não herdará o reino, diz Paulo? Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E Paulo admite que na igreja de Corinto havia muitas pessoas que tinham sido resgatadas, e aí eu vejo o poder do Evangelho, porque se nós analisarmos o que Paulo está dizendo aqui sobre essa diversidade de categoria de pessoas, né, de condutas comportamentais que eram assumidas antes da regeneração, a gente percebe o tamanho do poder, do alcance, da profundidade, da capacidade da regeneração do Evangelho. E aí ele complementa dizendo no versículo de número 11, assim, ou seja, essas pessoas foram alcançadas, assim foram alguns de vocês. Paulo admite que essas pessoas tinham esse comportamento antes de conhecerem o Evangelho, antes de conhecerem o poder de Deus, mas vocês, esse mas aí está na contramão, exercendo um contraponto, mas vocês foram lavados. Olha a importância simbólica da lavagem, que representa o deixar a sujeira, que era exatamente isso que representava no Antigo Testamento, quando o sacerdote se lavava, representando então deixar a impureza para trás para poder servir a Deus. E é exatamente isso que acontece no Novo Testamento. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos toda a sujeira para trás e agora nós estamos em condições de servirmos verdadeiramente a Deus. E aí Paulo continua no seu pensamento e diz, olha, vocês foram lavados, e aí há a ideia de progressão, como disse o professor Tony, a ideia de progressão, além de ser lavado, que é uma ideia da regeneração, que é uma ideia do novo nascimento, que no Novo Testamento ela assume diversas nomenclaturas, né? Ressurreição, regeneração. No Novo Testamento ela vai assumir determinadas nomenclaturas que são sinônimas. E aqui no caso, Paulo está falando dessa ideia de lavagem, que tem a ver com a regeneração, com o novo nascimento, a santificação. Então nós fomos lavados, nós fomos santificados, estamos num processo contínuo, e nós fomos justificados, e como bem disse o professor Tony, isso tudo está fundamentado na graça de Deus. Não é isso, professor Tony? Exatamente. A santidade, ela vem de Deus, é isso? Cabe a nós exercê-la. Queridos, iremos para o nosso próximo bloco, para nós darmos a nossa conclusão dessa lição. Então fique aí, não largue a sua lição, a sua Bíblia, porque daqui a pouco voltaremos no nome de Jesus.
Voltamos com o último bloco do programa EBD e Debate, a lição número 5, a pia de bronze. Só a título de curiosidade, viu? Quando você ler o título da lição, que tem a pia de bronze, aí quando você ler a leitura bíblica em classe, lá em Êxodo capítulo 30, que diz, farás também uma pia de cobre. Aí você pode perguntar, é cobre ou bronze? É a mesma coisa, tá bom? Então, fique aqui essa informação, cobre e bronze é uma coisa, porque o bronze é a união do cobre e o zinco. Então, cobre e bronze é a mesma coisa, só a título de informação. Estamos no último bloco e o último ponto da lição, o terceiro ponto da lição, é os 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes, que aí os subtópicos falam lavagem completa, lavagem progressiva e lavagem constante. Isso durante o programa você percebeu que nós falamos muito sobre isso. A lavagem completa, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos a lavagem completa. Nós somos santos diante de Deus. Nós somos instantaneamente santos diante de Deus, porque nós fomos separados, nós fomos tirados do mundo e agora pertencemos à Igreja Santa, pertencemos à Igreja Santa, a que vai ser arrebatada, a que vai morar no céu e vai morar com Cristo. Para você ter uma ideia, porque no arrebatamento, porque nossos corpos serão transformados, aos que estão vivos, né? Por que serão transformados? Porque esse nosso corpo mortal, ele não suportaria a santidade de Deus. Por isso que nossos corpos serão transformados, para poder suportar a santidade de Deus. Então a lavagem completa é isso, nós somos santos. Quando aquele irmãozinho aceita Jesus lá na sua congregação, num culto, domingo à noite, um exemplo, levanta a mão, aceita Jesus como Salvador, se ele se arrependeu com sinceridade, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, ele já é santo ali. Agora, a santidade, como é no segundo tópico aqui, ela é progressiva e constante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes. Firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Essa ideia de continuidade, ela é constante na Bíblia Sagrada, ela é constante. Lá no Salmo 51, versículo 2 e 3, essa ideia de consciência de pureza, esse termo consciência de pureza tem na lição, está lá no segundo ponto da lição, consciência de pureza, eu quero muito reforçar isso aqui, para que não possamos olhar para aquele rito de lavagem do sacerdote como uma ritualidade, lavar por lavar. Não é isso. Tem que ter essa consciência de pureza, como o autor aqui, ele traz esse termo com muita alegria, com muita satisfação. Ele foi muito feliz em trazer esse termo. Essa consciência de limpeza, de santificação, já tinha no Antigo Testamento. Salmo 51, Davi, no seu louvor, no 51, versículo 2, ele diz assim, lava-me completamente, olha o termo lava-me, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha aí, lava-me, purifica-me do meu pecado. Versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você vê aqui arrependimento, nesses 2 versículos aqui de Davi, arrependimento, e você vê aqui o reconhecimento da incapacidade humana de alcançar essa santidade sozinho. Essa santidade que nós estamos falando aqui, essa santidade representada pela pia de bronze, ela só é alcançada, meu querido telespectador, através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus ajuda quando eu e você lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, temos uma vida de oração, quando ele encontra espaço, ele encontra a porta do coração aberta para que ele possa operar. Então tem essa parceria, a santificação tem essa parceria entre o homem e Deus
e o homem. Lá em Efésios capítulo 5, tem até na leitura bíblica em classe, versículo 26 e 27, no versículo 25 fala: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Aí no versículo 26 diz: porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí o versículo 26, responde, para santificar, purificando-a, olha aí, purificando, com o quê? Com a lavagem da água. Que água é essa? Pela palavra, pastor Alex. Pastor Alex, um cristão, ele não consegue desenvolver a santidade se ele não conhecer a palavra. Porque a palavra é simbolicamente aquela água da pia, que estava na pia, a palavra de Deus. Então o cristão, ele quer se lavar, ele quer se purificar diante de Deus e tem que conhecer a palavra, porque a palavra simbolicamente é água. Verdade, professor Tony. A escola dominical é um ambiente de enriquecimento espiritual. Hoje nós tivemos, como bem disse o professor Tony, a oportunidade de trabalhar 3 objetivos, cada um com as suas particularidades. Claro que dentro desse contexto maior da pia de bronze, que é o objeto de nosso estudo, tivemos a oportunidade de trabalhar a conceituação da pia de bronze. Associado a isso, trabalhamos a reflexão acerca da pia de bronze e a sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. E agora, no nosso último bloco, estamos tratando especificamente sobre os 2 aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. E quantas lições nós podemos extrair dessas verdades? Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo de número 3 da sua carta, ele diz no verso de número 3, falando inclusive sobre a conduta cristã. Uma vez que nós estamos tratando agora, nesse momento final, de um dos aspectos, porque são 2 aspectos, né, da lavagem dos sacerdotes, que era uma lavagem completa. Isso tem a ver com a regeneração, com o momento em que nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo para uma nova realidade espiritual, e também tem a ver com a lavagem progressiva e constante. São os 2 aspectos relacionados com o rito da lavagem dos sacerdotes na pia de bronze. E agora, especificamente, a lavagem, a gente entende que ela é progressiva, ela é constante. E Paulo, falando sobre essa questão da conduta, porque isso aqui tem a ver com a conduta, quando a gente fala que a lavagem é progressiva e constante, é porque todos os dias. É um processo, nós estamos em um processo diariamente. Então, diariamente, nós precisamos estar nesse processo de lavagem. Por isso, progressiva e constante. E Paulo vai dizer que houve um tempo em que nós, inclusive ele se inclui nisso, em que nós também éramos insensatos. Ele está adjetivando, qualificando o passado, como eles eram, como eles agiam. Éramos insensatos e desobedientes, vivíamos, e aí está falando de conduta, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Perceba que Paulo está construindo aqui a ideia de quem nós éramos e o que aconteceu. Veja o que Paulo vai dizer, o que é que acontece depois desse processo de lavagem. Escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, e esse mas aqui anda na contramão, uma conjunção adversativa na língua portuguesa, está estabelecendo um contraponto, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
que lição preciosa nós aprendemos com essas palavras de Paulo. Veja como era a nossa conduta e o que é que possibilita, na verdade, essa mudança de comportamento. Professor Tony? Professor Alex, estamos terminando o programa. Querido telespectador, amado irmão, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos ter cooperado com o seu crescimento espiritual. Você, amado professor de escola dominical, esperamos ter cooperado, ajudado em algo na sua preparação, na aula da sua escola bíblica dominical. Estamos encerrando o programa. Foi um prazer estar com você. Foi um prazer, professor Alex, tê-lo aqui na nossa bancada e o espaço para suas considerações. Professor Tony, a minha gratidão a Deus pelo fato de estar colaborando, poder colaborar, e estamos à disposição sempre que houver necessidade. A paz do Senhor, até o próximo programa.